Jesus está aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Atos capítulo 18 conta a história da chegada dos apóstolos à cidade de Corinto, conta ali o evangelho naquela cidade, muita gente ali se converteu ao Senhor, ficou uma igreja muito grande. Em Atos capítulo 1 diz que era uma igreja enriquecida em tudo, em toda a palavra e enriquecida em todo o dom, diz ali, o capítulo 1, de sorte que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. Então era uma igreja muito enriquecida, muito cheia da glória de Deus. Costumamos nós sempre falar dos defeitos da igreja de Corinto. Irmãos, defeitos todos nós temos, mas enriquecidos em toda a palavra, em todo o poder, não somos. Diga glória a Jesus. Se queremos justificar-nos por causa dos defeitos da igreja de Corinto, então deveríamos ter também o que eles tinham, cheios do poder de Deus. Versículo 1, anunciando o testemunho de Deus. Paulo foi ali levando a mensagem do Deus Todo-Poderoso, a mensagem de vida, a mensagem de salvação. 1 Timóteo 1,15, fiel esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fala para o irmão do lado, o Senhor quer te salvar. Glória a Deus. Isso não é apenas para quem ainda não entregou a vida a Jesus, isso é para todos nós. Hebreus capítulo 10, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos conservar a salvação. Diga glória a Jesus. Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Paulo estava dizendo que na cidade de Corinto ele não foi levando um discurso empolado, com palavras difíceis, com ilustrações de filosofia ou de ciência humana. Ele diz claramente no versículo 2 que o assunto único dele era Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, o Senhor tem falado comigo que nós temos que ser cada vez mais espirituais. Fala para o irmão do lado, você precisa ser espiritual. É neste capítulo mesmo, lá no final do capítulo, que diz: ora, o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. O Senhor quer que nós sejamos espirituais. 1 Coríntios 3 diz assim: amados, quando fui ter convosco, não pude vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não com um alimento sólido, porque não podíeis receber, e nem ainda tampouco agora podeis. Porque, havendo entre vós invejas e murmurações, não sois porventura carnais? Então, irmãos, quando no meio dos crentes existem coisas inconvenientes, coisas que não devem ter, desentendimentos, inimizades, inveja, competição, irmãos, isso nos deixa muito aquém do que o Senhor quer de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem um tema em direito do trabalho que a gente estuda muito, que é atividade meio e atividade fim. Tem gente que é contratado para uma empresa para atividade meio, por exemplo, limpeza, conservação e vigilância.
uma indústria de produção de qualquer produto, a atividade fim da empresa não é manter-se limpa, nem manter-se vigiada. Isso é apenas uma atividade secundária que ela precisa ter para continuar existindo. A atividade fim da empresa é a produção do seu produto, ou talvez até uma prestação de serviços. Irmãos, a atividade fim da igreja é buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheia do Espírito Santo. Todas as demais coisas que fazemos aqui, atender os pobres, cuidar do culto, estudar música, etc. e tal, tudo isso é secundário, irmãos. A nossa atividade fim é buscar a glória de Deus, é sermos cheios do Senhor. Então fala para um lado, você precisa ser mais espiritual. Mais espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo que nós podemos mencionar até na pregação, a título de psicologia, de conhecimento humano, de conhecimentos gerais, etc. e tal. Irmãos, isso pode ser ilustrativo, isso pode ser interessante, mas é só isso. Agora, irmãos, uma verdade transformadora é só a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. O pecado deforma o homem, a ciência informa o homem, mas Jesus transforma o homem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, o Senhor quer que nós nos dediquemos mais à palavra de Deus, mais a conhecer Efésios capítulo 3, para que eu possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, para que eu possa conhecê-lo. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala para o irmão do lado, você precisa conhecer mais a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tocou em nós e nós começamos a buscar ao Senhor nessas vigílias. Nós tivemos a terceira vigília, foi nessa madrugada. Irmãos, o Senhor está começando a operar, a igreja está ficando mais espiritual, mas é só o começo. Fala para nós assim, é só o começo. Deus quer que você seja mais espiritual, mais do Senhor, mais da palavra de Deus, mais oração, mais do fluir do Espírito Santo. Na vigília desta madrugada, tínhamos previsto para ir até a 1 da manhã e a vigília terminou às 3:15 da manhã. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor quer operar em nossas vidas, mas é óbvio, para Deus operar precisa haver dedicação, precisa haver tempo, precisa estar com tempo na presença de Deus. Diga glória a Jesus. Consagração. Irmãos, esta é a nossa atividade fim. Irmãos, muitas vezes nós gastamos muito tempo até nas coisas de Deus, mas no que é secundário. Não há problema em gastar tempo nisso. O problema é quando o principal fica relegado a segundo nível. Irmãos, daí existe inversão de valores. Diga glória a Jesus. Irmãos, em qualquer assunto que nós entrarmos, nós entramos em competição injusta com o mundo, porque o mundo é melhor do que nós em qualquer coisa. Irmãos, o mundo é melhor do que nós em pedagogia infantil, o mundo é melhor do que nós em música, o mundo é melhor do que nós em prédica, em oratória, é melhor. Tem pessoa no mundo melhor do que isso. Agora, palavra de Deus, salvação, transformação, poder do Espírito Santo, é só Jesus quem tem. Diga glória a Deus. Então fala para um lado, você precisa mais de Jesus. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Irmão, 2 Coríntios 12, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, às vezes não nos dedicamos mais às coisas de Deus porque nós nos desculpamos. Eu estou muito cansado, eu estou muito sobrecarregado, eu estou decepcionado, ou estou em qualquer outro estado que você possa imaginar. Mas irmãos, não existe desculpa, pode-se buscar ao Senhor em qualquer situação. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Salmo 32, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Fala para o irmão do lado, busque a Deus a tempo. A tempo. Louvado seja o Senhor.
A minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas em poder de Deus. A fé precisa se apoiar em alguma coisa. Fala para o irmão do lado, a fé precisa de apoio. A fé precisa de apoio. Irmãos, a fé pode se apoiar em sabedoria humana quando a pessoa fica se fixando em conceitos bem elaborados, em palavras bem colocadas. E existem algumas coisas que podem ser até artificiais. Pedro disse: nós não vos fizemos saber a virtude vinda de nosso Senhor Jesus segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então nós podemos artificialmente compor muita coisa. Irmãos, isso até acaba atraindo, isso até acaba segurando, mas irmãos, isso é um nível pobre. Irmãos, Jesus veio, desceu de sua glória, encarnou-se, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias entre os discípulos, dando mandamentos pelo Espírito Santo, e deu a ordem: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Subiu para o céu, 10 dias depois desceu o Espírito Santo, e Hebreus 10 diz: é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Efésios diz assim: ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2:22, somos edificados juntamente, morada de Deus em Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso caminho agora é espiritual. Fala para o outro lado, o nosso caminho é espiritual. Demonstração de Espírito e de poder. Demonstração do Espírito Santo. Quando chegarmos em qualquer lugar, irmãos, que haja marcas de Cristo em nós, como diz em Gálatas capítulo 6. Irmãos, diga glória a Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11. Irmãos, marcas do Espírito Santo. Como Eliseu, quando andava, aquela mulher disse, ali vai um santo homem de Deus. 2 Coríntios 2 diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Quer dizer, até aqueles que não se entregam a Jesus, acabam reconhecendo que Deus está em nós. Então nós precisamos mais do Senhor. Diga glória a Jesus. Versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Glória a Jesus. Irmãos, não sabedoria de homens, mas poder de Deus. Fala para um lado assim: poder de Deus. Irmãos, o Senhor fala a nós nessa noite que o Senhor quer que nós andemos num caminho de maior fé. Está com problema? Coloca nas mãos do Senhor. Irmãos, por isso que diz lá Tiago 2, que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, por quê? Porque aquele que é pobre, ele confia de uma forma mais singela, mais pura, mais completa. Agora, só a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento, ela já começa a achar respostas. Ela tem algum problema, a primeira coisa, ao invés de dizer assim, vamos entregar nas mãos do Senhor, não, vamos pensar. Fazem misericórdia. Irmãos, o nosso pensamento nos trai. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Vamos pensar, não, vamos orar, vamos entregar nas mãos do Senhor. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos em nada, antes em tudo apresentai a Deus os vossos pedidos em oração, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Irmãos, o Senhor quer realizar coisas novas em nossas vidas. Fala para um lado, Deus quer fazer coisas novas. Coisas novas. Coisas surpreendentes. Deus quer agir. Irmãos, o Senhor tem se movido em nossas vidas. Estamos pressentindo no Espírito que é tempo de buscar mais ao Senhor. Tem aquele texto de Isaías, né? Chegou a hora de dar à luz, mas não há força para o parto. Quando Deus quer trazer alguma coisa à luz, é necessário nós estarmos preparados. E como que se prepara, irmãos? Em oração, buscando ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, para nós não ficarmos excluídos disso. Irmãos, quando Deus quer fazer, se não há vasos preparados, Ele vai atrás de outros. É a parábola da grande ceia. Os convidados originais não quiseram, então Deus, aliás, o dono da ceia mandou que os empregados fossem convidar quem quisesse aceitar o convite. Deus quer operar. Fala para o mundo lá do Deus quer operar. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Diga glória a Jesus. Nós mencionamos no estudo de quinta-feira, irmãos, aquele texto de Marcos 7, 20 e 21, do coração do homem que sobem os maus pensamentos, o adultério, o furto, etc. E os últimos dois são a soberba e a loucura. Irmãos, existe uma loucura que não é psiquiátrica, existe uma loucura que é obra da carne, que é produção da natureza decaída. Irmãos, Saul, o rei de Israel, entrou neste caminho de desvario, ele se desviou do Senhor. Aliás, irmãos, e não fazer a vontade de Deus é o maior desvario que pode existir. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor falou comigo essa semana dizendo assim, muitos na minha obra querem fazer o que eles querem. Mas a obra não é de Deus? Então não é para fazer o que Deus quer? E daí você diz assim, pastor, mas o que Deus quer? Então, se você não sabe, você não acha que você deveria procurar primeiro a vontade de Deus para saber o que Deus quer? Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado, você precisa fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nós andamos por caminhos nossos e colhemos as consequências dos nossos caminhos, como diz Jeremias 2, ver quão mal e quão amargo é afastar-se do Senhor. Também diz lá, o meu povo fez duas coisas horríveis, deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Então, irmãos, quando nós andamos os caminhos da nossa imaginação, do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso querer, da nossa loucura, irmãos, nós colhemos frutos muito decepcionantes, muito frustrantes. Mas, irmãos, que tudo isso sirva para nós não confiarmos mais em nós. Diga glória a Jesus. Filipenses capítulo 3, porque a circuncisão somos nós, que nos gloriamos em Jesus Cristo, servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Fala para o irmão do lado, não confie na carne. Irmão, Jesus está falando, Jesus está aqui. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, Deus está preparando grandes coisas. O cântico que cantamos, Isaías 64:4, nunca se viu com os olhos, nem se percebeu com os ouvidos, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluias. Diga glória a Jesus. Essa semana uma pessoa me falou isto, e eu fiquei pensando, eu senti que era Deus falando, a pessoa dizendo assim, quando você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Diga glória a Jesus. Então fala para o lado assim, trabalhe para Jesus. João capítulo 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Senhor vos dará.
Diga glória a Jesus. Trabalhar pela comida que permanece. Irmãos, buscar a presença de Deus, buscar mais intimidade com o Senhor. Ouvir a voz de Deus. Fala para o irmão do lado, ouvir a voz de Deus. Amós capítulo 9, dias virão na terra, diz o Senhor, em que haverá sede não de água e fome não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, fome de ouvir Deus falar. Diga glória a Jesus. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, porque me foi dito acerca de vós, pelos da família de Cloé, que há entre vós contendas, porque um diz, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está porventura Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Porque eu batizei apenas a Crispo e a Gaio e a família de Estéfanas, não me lembro mais se batizei alguém, porque Deus não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não a insumibilidade de palavras, para que a loucura da cruz não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Fala para nós em poder de Deus. Irmãos, e ali o povo da igreja de Corinto estava dividido, eles estavam muito fixados na pessoa humana, no vaso, na pessoa usada por Deus. E Paulo continua esse discurso em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de sorte que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, ouvir a voz de Deus quer dizer, o Senhor quer que nós cresçamos, para não ficarmos mais fixados, presos, ligados à pessoa do vaso, mas ligados em Deus, de forma tal, irmãos, que consigamos tratar os vasos de Deus com isenção de ânimo. Diga glória a Jesus. Não depositar no vaso mais do que não é o vaso que vai te transmitir, mas é Deus. 2 Coríntios 4, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, Jesus está aqui, Jesus está falando. Diga glória a Deus. Não ficar mais vinculado ao vaso, mas vinculado a Jesus, de forma tal, irmãos, que daí Deus pode usar muitos vasos para conosco, e nós conseguimos discernir o que é genuinamente de Deus, o que está um pouco misturado, e não ficamos julgando severamente, cruelmente os vasos de Deus. Por isso que diz lá Salmo 105:15, não toqueis os meus ungidos e não faleis dos meus profetas. Diga glória a Jesus. Porque Deus usa pessoas fracas, usa pessoas falhas como nós, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Fala para o irmão do lado, Deus quer revelar, Deus quer revelar. Mas, irmãos, para o Senhor falar conosco, nós precisamos estar com o coração preparado. Salmo 108:1, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei. Irmãos, precisamos estar com o coração preparado. Salmo 131, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Coração preparado quer dizer, não confiamos mais nem em nós mesmos, nem no homem, confiamos no Senhor, mas sabemos esperar em Deus. Diga glória a Jesus. Sabemos nos aquietar. Porque se estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Diga glória a Jesus. Mas Deus nolas revelou. Irmãos, o Senhor quer revelar, Deus quer falar, mas, irmãos, para isso Deus precisa nos trabalhar, Deus precisa nos ensinar a discernir. Esse texto mesmo diz um pouquinho ali mais para frente, comparando as coisas espirituais com espirituais. Não tem como fazer uma vinculação entre as coisas espirituais e as carnais. São incompatíveis entre si.
Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas espirituais são tremendas. À primeira vista elas parecem muito simples. Mas se você acha as coisas espirituais muito simples, é porque você está muito longe das coisas de Deus, porque você não consegue penetrar em nada. Esse texto, o Espírito penetra todas as coisas. Irmãos, Romanos 11:33, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou foi seu conselheiro? Diga glória a Jesus. As coisas de Deus são muito profundas. Irmãos, mas as coisas de Deus são muito interessantes, muito diferentes das coisas naturais. Irmãos, quando Deus fala com alguém é assim, mesmo que Deus fale usando um vaso, Deus fala com você, mas a mensagem Ele completa dentro do seu coração, sem palavras. Diga glória a Jesus, irmãos, porque tem coisa que não tem como dizer. 2 Coríntios 12, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Diga glória a Jesus. Tem coisas de Deus que não se verbaliza. Tem coisas de Deus que Deus faz. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Na labarrada canta lava sudahariasa, canta lava sudahariastei. Sud canto ricanta lava sudahad conta lava sudaharias. Rabarrada canta lava sudahad conta lava sudaharias. Na canta lava sudahad conta ricancinda lava sudaharias. Homem, assim te diz o Senhor, tu te recusas em te converter, pois eu te digo, é o último aviso, se não te converteres, descerás à sepultura de súbito, diz o Senhor. Porque os teus caminhos são perversos. Irmão, Jesus está aqui. Derrama a tua alma perante o Senhor. Deus de glória, Deus de graça, Deus de poder, Senhor, revela-nos, meu Deus, o teu querer, revela-nos, Senhor, a tua palavra, revela-nos, Senhor, a tua vontade, revela aquilo, Senhor, do que o Senhor quer de nós, os caminhos que o Senhor quer que nós trilhemos. Senhor, já temos visto e conhecido e concluído que melhor, muito melhor é a tua vontade, é fazer o que o Senhor quer. Melhores são os teus caminhos do que os nossos. Isaías 55, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos são mais altos, assim como o céu é mais alto do que a terra, são os meus caminhos mais altos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Senhor amado, revela-nos pelo teu Espírito, em nome de Jesus, aleluias. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim, Deus quer revelar. Deus quer revelar o seu querer, a sua vontade. Você já cansou de fazer a sua vontade? A sua, não a de Deus. Você já cansou? Pergunta para um lado assim, você já cansou? Já cansou? Se não cansou, continua mais um pouco. Fala assim, misericórdia, até saturar. Só que vai ser meio difícil de você se recuperar da saturação depois. Meu amado, os que esperam no Senhor renovam as forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diga glória a Jesus. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, conhecer a vontade de Deus. Deus tem coisas tão grandes. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fala para o irmão do lado, coisas grandes e firmes. Glória a Deus, irmãos, Deus tem coisas muito grandes. Diga glória a Jesus. Deixe Deus agir na sua vida, aleluia. Feche os teus olhos. Engrandecido seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Pai amado, meu Deus, opera, Senhor, na tua igreja. Canta lava suda rádio conta lava suda hariasa, canta lava suda hariastei, na canta lava suda rádio conta ricancita, canta lava